Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia. Estamos de volta, senhores. Na mesa, Matheus Santos. Opa, fala Will, fala Douglas, fala nossa audiência aí, voltamos. E é isso aí, fazia um tempo que a gente não gravava, mas eu tava até com saudade de vocês já. É isso Pô, aí. nem me fala, cara. Nem me fala. Infelizmente, deixa o Douglas falar que depois eu falo. Bem-vindo de volta, Douglas. Bem-vindo vocês. Vamos lá, pessoal, mais um conteúdo aí. Espero aí que a gente consiga aí firmar aí novamente e contamos com vocês aí, pra estar junto conosco. Excelente. A gente ficou um pouco fora por conta de ficar absorvido por conta de trabalho, absorvido por conta de estudos, emprego e por aí vai. Mas se Deus quiser, daqui para frente, a gente permanece. Fechou, pessoal? Vamos virar a mesa? Bora, bora. Vamos Bora, embora. vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver? Opa, tá vendo? Vamos que vamos. Notícia da Agência Brasil, tá? Para você que está vendo a gente no YouTube, o link vai estar na postagem. Para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, o link vai estar nas nossas redes sociais, por aí vai, tá? Perdão, se você está acompanhando a gente no Spotify, acho que eu perdi o jeito. Será que eu perdi o jeito, gente? Espero que não. Mas vamos que vamos. Vamos embora. Inflação pelo IPCA sobe 0,96 em julho e NPC acelera para 1,2. Eu não estou conseguindo abaixar aqui, aguenta aí. Acho que travou. Deixa eu tentar compartilhar de novo, me dá um segundo. Agora foi. Tinha travado aqui. Obrigado, Brau. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede reajuste nos preços das famílias de renda entre 40 salários mínimos, subiu 0,96 em julho, o maior resultado desde 2002, quando a alta foi 1,19. Os dados divulgados hoje, dia 10, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Só lembrando que estamos gravando hoje, dia 29 de 8 de 2021. Ok, senhores? Notícia um pouco antiga, notícia do dia 10 do 8, mas eu acho que se faz porque é um negócio que está todo dia sendo batido, sendo massificado nos meios de comunicação. No ano, o indicador acumula alta de 4,76 e, em 12 meses, 8,99, ficando acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores, 8,35. É a maior taxa desde maio de 2016, quando o IPCA ficou em 9,32 em 12 meses. Em julho do ano passado, a taxa mensal foi de 0,36 e em junho de 2021, 0,53. Vamos lá, senhores. Matheus, vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque a nossa percepção é que se não tem algo errado, algo não está certo. Vamos botar desse jeito assim, sendo redundante. Cara, o que está acontecendo? Por que a gente está com juros acumulados de um ano de batendo 9, cara? Inflação, perdão, batendo 9%, cara. O que está acontecendo? Bom, então, Will, primeiro que acredito que a inflação ela é um fenômeno mundial atualmente. E se a gente pegar dados da OCDE aqui do IBGE, a gente vai ver que o Brasil tem acumulado 8,1, México 5,9, Estados Unidos 5, zona do euro 2 e a China 1,6. E a média do ano passado mundial era 2,2, esse ano é 3,8%. Então, o cenário que a gente se vê aí no mundo é de uma inflação mundial. É claro que essa inflação tem por consequência um pouco da reabertura da atividade econômica. Mas no Brasil, alguns pontos agravam ela. Por exemplo, o câmbio que persiste em estar desvalorizado, e isso é uma coisa que eu vou falar um pouco depois. O segundo ponto é claro, a gente teve o auxílio emergencial, e é o que a gente vem falando há muito tempo nos nossos episódios.
a grosso modo aqui, depois a gente pode explicar, mas se você imprimir dinheiro, você tem inflação. Então, é óbvio que o auxílio emergencial, de certa forma, pressionou os preços dos alimentos, porque as pessoas utilizaram o auxílio emergencial para poder comer, básico. Então, a gente teve mais entrada de moeda em circulação na economia, que levou à inflação. Isso aí é básico. E a gente já discutiu, e a previsão de inflação é que no ano de 2022 e 2023, ela permaneça aí em 3,8%, 3,5%. Então, essa inflação, em tese, é pela retomada da atividade econômica e também pelo auxílio emergencial, que levou a aumento da circulação de moeda da economia. Agora, tem outros pontos que também agravam também. Então, por exemplo, energia elétrica. A gente está, graças a Deus, hoje choveu, e parece que tomara que chova mais, mas a gente estava com as nossas... os reservatórios das nossas hidrelétricas estavam próximos do 0%. O que faz com que o Brasil, para gerar energia, tem que ligar as termoelétricas. E as termoelétricas são muito mais caras. Então a gente está pagando, energia elétrica está vindo muito caro. Energia elétrica é um ponto ruim. Outro ponto, a nossa gasolina, ela tem um preço dolarizado. Então, enquanto o câmbio estiver aí acima dos R$5, a gasolina também vai persistir e ficar cara. E, é claro, tem impostos, tem ICMS, mas ICMS sempre existiu. Então, não dá para culpar só os governadores e culpar os impostos pelo alto preço da gasolina. Então, tem uma série de fatores que fazem com que os preços fiquem lá no alto. E persistam em ficar lá no alto. E, assim, agora, olhando pelo lado positivo, a gente tem, assim, o PIB do segundo trimestre agora foi um terror, né? Chegou próximo do 0%. Ou seja, o que deu foi um grande balde de água fria no mercado financeiro. Todo mundo esperava um crescimento agora e todo mundo ficou meio que triste. Mas se a gente for ver pelo lado positivo, a gente tem aí o segundo trimestre pegou os meses de abril, maio e junho. Então a gente pegou um pouco do resto da segunda onda. Então vamos ver se o terceiro trimestre melhora um pouco. A expectativa é que ele melhore e a gente tem um crescimento econômico. Agora, o que pode ser feito? Um ponto importante que eu acho que a gente não tinha falado antes. A gente ainda tem isso estava escrito na ata do cupom. A gente ainda tem um agravamento da situação fiscal do país. E isso é grave. Porque o Brasil ainda não saiu da crise do coronavírus, e o Brasil ainda continua gastando, as reformas não vieram, e o burburinho que tem das reformas são notícias bem ruins. Por exemplo, vai tributar dividendos? Beleza, tributa dividendos. Mas vai tirar a CSLL? Não vai. Então, vai tributar 2 vezes. As reformas que passam... Desistiu, não, Matheus? Parece que desistiu, mas a ideia ainda continua aí. Então, as reformas não foram para frente, a situação fiscal do país é grave e o mercado vai precificando tudo isso. No final das contas, o que a gente tem? A gente ainda tem um dólar acima de R$5. Porque se a gente olhar pelo lado da política do Banco Central, política monetária, a política está ok, em termos de taxa de juros e tal. O problema é que a situação fiscal se agrava, o Brasil ainda continua gastando, e não consegue equalizar isso. E também não consegue sair da crise. E o que piora mais ainda, a gente ainda tem, para piorar ainda, a gente ainda tem praticamente uma ruptura de poderes. Então, a gente tem o judiciário batendo de frente com o executivo, e isso não traz segurança para o investidor. Então, isso faz com que o dólar... Sim, porque a lógica o dólar já era para estar abaixo de R$5. Por quê? Por causa da alta da Selic, por causa da queda do preço das commodities, o Biden imprimiu dinheiro entrada... lá fora como igual um louco. Também, e a entrada também de capital estrangeiro no país. Ou seja, a lógica era para estar, mas a estabilidade política ela é tão grande, ela é tão forte, que mantém o dólar acima de R$5. E isso, de certa forma, acaba prejudicando os preços. Então, a gente esperava que isso fosse um ciclo, que esse ciclo fosse passar, mas esse ciclo continua. Então, existe uma série de fatores que o Brasil está na situação econômica atual que está. É complicado.
Eu concordo muito contigo, cara, porque eu acho que não dá pra jogar a culpa. Essa semana eu conversei com uma pessoa e a pessoa jogou a culpa só na Covid. Eu falei assim, cara, eu não acredito que seja só culpa da Covid, não, cara. Você vê uma instabilidade absurda, você vê, bem ou mal, o Bolsonaro todo dia falando alguma coisa acerca de militares, acerca de golpe, acerca eu vou sair daqui só ou com a vitória, ou morto ou preso. Cara, o investidor olha e fala que assim, cara, esse pseudo-ditador não vai rolar aqui. Entende? Então, o pessoal tem medo de investir, o pessoal tem medo de botar dinheiro. Vou dar um exemplo. Fui agora há pouco, antes da gente gravar, fui no mercado, comprei 4 batatas, 4 cebolas e 2 cenouras, deu R$ 10. Cara, não existe isso. Aqui em Belo Horizonte, todo mundo sabe que Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso são produtores de carne. Só que você vai comprar, cara, não precisa nem comprar uma carne muito cara, tipo alcatra. Você vai comprar chã, que é uma carne para fazer bife, é uma carne comum para você fazer carne moída, R$ 45 o quilo. Saca? Há pouco tempo atrás estava R$ 19,90 o quilo. Então você vê um descolamento da realidade de quem está em Brasília, cara. Igual a gente, eu até pensei em trazer a pauta da reforma, só como está muito cru ainda, o texto está mudando muito. Eu prefiro trazer a pauta da reforma para frente. Mas outra questão é taxar dividendo. Cara, quando que a gente vai começar a não taxar as coisas? Mas tem renúncia de receita. Beleza. Cara, vamos enxugar a máquina pública e aí vamos fazer a reforma para a gente diminuir o imposto, cara. Porque a gente paga imposto a nível Suécia e tem o retorno a nível Nicarágua, cara. Como assim? Sabe? É um negócio que para mim não encaixa. Mas vamos deixar o Douglas falar. Douglas, sua consideração acerca da situação, cara. Eu acho que, conforme o Matheus acabou de citar aí, a questão do combustível, concordo entre aspas, porque, bom, o governo federal zerou os impostos federais nos combustíveis. E sim, quando ele fala do ICMS, é uma realidade. Se você for, por exemplo, equiparar alguns anos atrás, vamos supor, em termos hipotéticos, se eu boto o valor ali a 50% e os governadores botam 50%, e aí você gera o produtor final ali de consumo, e aí você tem uma retração do governo federal zerando e o governo não só mantendo aquelas 50%, mas aumentando, então, assim, alguma coisa está de errado. E quando ele fala e joga isso, pergunta para o teu governador quanto que está o ICMS, eu acho justo, entende? Então, é a partir desse entendimento que nós temos que ter. Bom, se o cara, você diminui, tira a sua parte, o outro aumenta, tem alguma coisa errada. Você está querendo se favorecer, entende? No tocante assim, em todo o resto, eu acho que o problema aí dos combustíveis são outros, muito maiores do que este. Claro que isso daí é um principal fator que acaba levando para o seu consumidor final, né? E acaba tendo essa elevação aí do preço dos combustíveis. Agora, em relação aos alimentos, cara, isso daí, se a gente for observar, isso não é só no Brasil, mas no mundo. A gente tem o caso recente aí agora da Inglaterra com falta de frango, entendeu? Um alimento tão comum, mas também está tendo A gente falta. é produtor, né, Douglas? O problema é esse, né, cara? Não importa. A questão O valor tá lá em cima, cara. se você está tendo inflação, está tendo escassez de alguns produtos, de alguns insumos, isso não é majoritariamente único do Brasil, mas do mundo. Entende? Então, assim, o problema que acaba sendo distorcido é que o problema focal central é aqui no Brasil, quando não é. É um problema humanitário, um problema global, um problema mundial. Entende? Agora, sim, tem fatores internos, como o Matheus citou, questões políticas, ideológicas, partidárias, brigas de poderes, executivo, judiciário, legislativo. Isso daí, sim, afeta muito a sociedade, a vida, o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Não só no mundo do business, no mundo dos negócios, no mundo corporativo, como no mundo da sociedade civil comum, como nós. Porque a gente quer ver o país andar, quer ver o país caminhar, seguir com os projetos e tudo mais. E quando a gente vê totalmente o inverso, o contrário, as pautas não serem postas para votação, as pautas com reforma não serem postas para serem pautadas para as reformas e quando são desintegradas quase na sua íntegra,
Então, a gente vê qual é o maior problema do país. É o governo ou a gente está vendo toda uma cúpula ali querendo, de todas as formas, puxar para um lado, puxar para o outro, por outro, prejudicar de alguma forma? Então, é isso que eu vejo. Então, eu acho que falta seriedade na discussão, nos debates. Como você acabou de falar, um projeto de ditadura. Eu não vejo que é um projeto de ditadura, quando, de fato, a gente vê o judiciário legislando e julgando em causa própria. Uhum. Qual é o lado da ditadura que Ele, você ele, quer me ele dizer? É do sendo, governo? ele sendo juiz e julgador, ele sendo investigador, julgador, entendi. Tipo o juiz É, Dredd. ele é tudo. Ele é o semideus, de fato. Ele se Uhum, auto-intitulou semideus. uhum. Então, assim, qual é o lado que você está querendo dizer que é o projeto de ditador? Então, Então, eu eu acho que explico. o que Aham, eu vejo é falta de seriedade, um desserviço, num modo geral, amplo, uhum, nas discussões, nas pautas, e que, de fato, não vai para frente nunca o país dessa forma. sim. Por exemplo, quando a gente viu os Estados Unidos, vou dar só um caso, os Estados Não, claro. Unidos, eles têm as brigas internas dele, mas quando tem uma briga em prol do país, em prol de melhorias, de reformas, para melhorar a governabilidade, parece que você vê uma ampla união, unificação. Aqui no Brasil é totalmente o inverso. Uhum, Uma pauta pô, não, isso é útil, é válido para o país, vai levar para frente, vai modernizar, porra, vai ajudar, vai contribuir. Não, não tem como isso ser para frente, porque foi você que fez e não foi eu. Eu acho que não é assim. Então, a gente vê, por exemplo, ministros tentando fazer de todas as formas, ministro da infraestrutura, da ciência e tecnologia, da economia. Por exemplo, Paulo Guedes, recente, no evento da Expert, da XP, pô, foi excelente o comentário dele, uhum, em relação a ele tendo que vir para um evento para desmentir o que está sendo dito sobre as reformas, sobre questões populistas da questão da Bolsa Família, sobre o precatório, onde já existia uma fábrica, não uma fábrica, mas vou dizer uma, uma administração de precatórios no Brasil há anos. Por exemplo, a questão da hidrelétrica, como o Matheus falou, a energia elétrica. Cara, isso daí é um projeto que não pode ser nunca mencionado que é um caso de governo atual. Até porque são projetos de infraestrutura e tecnologia que gera bilhões. Isso era para ser feito há 40 anos atrás, no mínimo, para a gente não ter uhum, esse problema que a gente tem hoje. Por quê? Porque a sociedade cresce de uma forma progressiva, geométrica. Tá entendendo? Não é uma PA, progressão aritmétrica, por exemplo. Então, assim, a gente tem que estar sempre modernizando, investindo, e não tem. E aí, quando a gente chega nessas questões, nessas causas, aí vem um monte de falácias distorcidas que não contribuem, entende? Esse é o grande problema que eu vejo hoje. Mas entendi. assim, realmente, eu tô com a lista aqui, ó, o site é o Trade Economics, e a gente vê aqui, pega o acumulado dos últimos 12 meses, realmente a inflação é mundial. Por exemplo, você pega a Turquia, 18,95%, Ucrânia, 10,2%, a Rússia, 6,46%, acumulado dos últimos 12 meses. Já a inflação é Matheus, mundial. sabe Você o que os pega a Estados Unidos América... estão fazendo? O quê? A questão que houve um aumento do frete, né? E Então, está tendo aumento do frete agora. E aí as empresas, embarcações, por exemplo, de contêineres e tudo mais, os Estados Unidos, por exemplo, ele importa e exporta a inflação, né? Ou seja, os Estados Unidos estavam encaminhando a cada 10 contêineres, 3 eram cheios, 7 eram vazios. Por quê? Poder inflar o Você preço? não tem também, porque você não tem como você transacionar a mercadoria, o bem, o produto ali, entendeu? Da forma como estava sendo feito antes, Uhum. entendeu? E com a elevação dos níveis de preços, acaba acontecendo essas questões todas, isso no mundo inteiro, entendeu? então Tem um artigo mas isso... muito interessante falando sobre isso. Eu vou ver se consigo achar e colocar aqui para a turma. Sim, realmente é um fenômeno mundial, muito por causa também, por causa da retomada da atividade econômica. É claro que Sim. existem países. Por exemplo, a Venezuela está com 2.720% de inflação.
Obviamente que isso não é por causa do coronavírus ainda. A Venezuela tá, a gente sabe a situação da Venezuela, a Venezuela tá assim há 10, 15 anos. Agora, em relação ao Brasil, realmente, Estados o Unidos, Brasil está tem, quanto? Estados Unidos, deixa eu pegar aqui, América, Porque a gente fala assim, Venezuela, mas bota os Estados Unidos que já não tem um problema, uma questão de aumento os de Estados Unidos inflação há está muitos com, anos. Se lá os Estados está Unidos tá tendo com, inflação, os Estados Unidos está com gente, 5,4%. então, 5,4% que é o período de antes. Só que os Estados Unidos realmente eles nunca tiveram inflação tipo de a inflação era 1, 2% ao ano e olhe lá, agora está tendo inflação. Mas os Estados Unidos eles muito dessa inflação é muito por causa da inflação mundial que a gente tem, que é a retomada da atividade econômica. Então antes estava tudo parado, houve injeção de dinheiro, a economia começou a retomar, o consumo aumentou e aí os preços é o sobem. mesmo caso que está acontecendo na Inglaterra. A galera injetou aquele Sim, sim. dinheiro Tanto é todo que na família, a e no galera Brasil. não está indo para a poupança aquele dinheiro, não está indo para consumo e, de fato, vai aumentar. E outra questão, gente, tem uma questão que é muito interessante. Inflação, que é majoritariamente vista é no consumo ali, nos bens ali de produtos finais ali para a sociedade, para a família. Quando vai para a inflação de ativos, essas coisas assim, as coisas tendem a corrigir quase que de imediato, vamos dizer assim, né? Sim, não, Onde sim. A gente acaba perdurando mais. quando a gente discute o IPCA, é a inflação para o consumidor, principalmente o IPCA que praticamente desconsidera a variação do câmbio, né? E aí Isso já é melhor. Então a gente já considera mais o preço é diferente do GPM, né? é diferente do GPM. O GPM ele já tem forte influência por causa do preço dos insumos, o preço das commodities, aí é fortemente influenciado É o pelo preço no câmbio. atacado Agora, também, né, mano? sim, também. Não, então, justamente, o preço do atacado, que conta muito com o preço dos insumos, o preço das commodities, soja, milho, essas coisas, trigo também. Mas o que acontece no Brasil? O Brasil, o que o mercado está fazendo? O mercado está precificando toda essa crise. Então, assim, o Brasil realmente tem problemas estruturais. O problema da energia elétrica, por exemplo, foi tema do nosso primeiro episódio, só para você ter uma ideia. E é um problema estrutural que a gente tem há 50 anos. Eu acho que um ponto positivo do governo, primeiro, o governo não está controlando preços. Isso é bom, Sim. porque da Ótimo. última vez que controlou preços, como foi no governo Dilma, a bomba explodiu depois. Não Então, precisa ir muito assim, longe não, Matheus e Douglas. A gente pode é, só olhar para a Argentina. Olha para a exatamente, Argentina agora. Exatamente. exatamente. Tá A Argentina está 50% lá, né, o Matheus, aí da Argentina. A Argentina 50,11 a aqui, inflação. ó, 50,11 a inflação. É. o acumulado é 50,1, mas realmente é acima de 50%. Os caras olham para a gente aqui e dão graças a Deus, porque você tem uma inflação anual de 8, 9%, e olha que o Brasil é só esse ano, que nem a previsão é 3, Assim, para ser bem 4%. sincero, é que a gente fala assim, a gente acha, pô, que bom que a gente não está tendo escassez de alimentos nos mercados. Isso é ótimo. Sim, está alto, está alto. É algo que a gente vai ter que saber conviver dado o momento, dado o período. E que ainda restam alimentos. Agora, se você tem um controle de preço, controle de alimentos e tudo mais, certamente já ia ter escassez, faltando alimentos no supermercado, nas redes de supermercado, os preços não iriam seguir conforme eles acham que controlando o preço iria dar certo. Isso daí é tentado há anos atrás, sabe que não dá certo, ainda os populistas ainda, burocráticos aí, ainda acreditam fielmente nisso, que dá certo. Qualquer economista aí mediano sabe disso, que não funciona. Não precisa nem ser economista, qualquer outra função aí que você entenda o mínimo aí de economia, ele vai entender essa questão também. Estrutura de preços, mecanismo de mercado. Então, são coisas que vai acontecer, vai durar, eu acredito que vai perdurar mais um tempo aí, um período aí, não vai ser do dia para a noite que vai cair, como o Matheus acabou de falar aí, houve a elevação da taxa de juros para ver se cai a inflação, não caiu justamente por esses fatores. Eu acho que ainda vai perdurar um tempo. É claro que vai vir esses precatórios agora, né, Matheus? Eu acho que o governo já reconheceu os precatórios, parece que 90 Então, bi, né? agora o problema é o seguinte,
o brasileiro, a situação econômica conta bastante na hora da eleição e na hora de escolher um governante. Então, a gente sabe que isso ele supera até o alinhamento ideológico que você tem com aquele candidato. Então, a gente espera que 2022 seja o ano da recuperação econômica. O Brasil também, acho que a inflação ela vai permanecer mais um tempo, porque a curva de casos de Covid está caindo. O Brasil já caiu para baixo dos Estados Unidos. Então, o Brasil está aumentando o número de vacinados. Então, com certeza, a gente vai ter uma retomada mais forte da atividade econômica. Com essa retomada da atividade econômica, então, com certeza, vai aumentar o consumo e tal. Então, os preços ainda vão permanecer um pouco mais altos. Vai terminar o final do ano aí, com certeza, com inflação aí ainda. Agora, a gente tem que ver o que vai ser de 2022. Se a gente vai ter realmente vai ter a volta do crescimento econômico. Eu acho que esse terceiro trimestre aí ele vai ser fundamental, porque ele vai pegar julho, agosto e setembro. Ele vai pegar bem um momento onde teve bastante aplicação de vacina e a segunda onda já estava bastante em queda. A gente vamos ver o resultado. Por enquanto, o único resultado do ano que a gente teve foi o do agronegócio, porque teve aquele gap lá gigante entre o custo e a taxa de câmbio na hora que eles venderam a safra. Então, vamos ver como é que vai ser 2022. Agora, o Brasil não sei como é que vai ser o ano que vem. Cara, isso aí ninguém consegue A prever. deriva. Ninguém consegue. A cara do Matheus foi impagável agora. Você que tá vendo pelo YouTube. A cara do Matheus de cara, não sei. Eu ia ser ruim com vocês e ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, não, cara. Eu ia perguntar a vocês, cara, o que a gente pode fazer? Só que, cara, eu acho que se já estabilizar politicamente, já tá resolvido. Entendeu? A gente já anda muita coisa. Se a gente Grande conseguir parte. algum tipo de estabilidade política, né, cara? Ô, Will, eu vejo que o maior problema do Brasil, cara, não são as pessoas. Se você falar, eu pensei que fosse falar que era o brasileiro. Eu já falei assim, caraca, você é maluco. Não, isso daí é conversa fiada. É tipo assim, não é o brasileiro, não são as pessoas, não são os empresários. Cara, o problema do Brasil é majoritariamente a política. É o que isso. leva à instabilidade do país para tudo, se você for observar, cara, para tudo. Você vê tomadas de decisões, de medidas que, cara, não faz sentido com o que o povo acha, acha assim, pensa, busca. Então, assim, Então, assim, eu não vejo... Na verdade, essa questão que o Matheus falou de 2022, eu vejo como algo... Eu vejo com receio, com medo, do que com algo próspero. Assim, na minha opinião. Todo ano de eleição as coisas tendem a melhorar, né? É sempre assim, as coisas tendem a Mas melhorar. do jeito que está, a situação que a gente está hoje, na observação, Uhum. você vê um ex-presidente onde fizeram de tudo para soltar, para liberar, Verdade. rasgando a Constituição em 4 partes, Uhum. vangloriando certas pautas, certos assuntos que são abordados, dito que, por exemplo, regulamentar A a imprensa, mídia. eu A sabia que tu mídia, ia falar. regulamentar a Cara, internet. O que é um a absurdo. mídia, Não, mas isso daí a mas deixa eu mídia ganha não falar. tava, cara, a mídia não tava batendo em cima. A mídia noticiou que o cara iria regulamentar a mídia e não bateu no cara. Me Pois Mas é. ajuda. eu não digo nem em E relação a isso, isso, porque no Fórum Econômico Mundial, lá já foi pautado isso. Uhum. Então, se a gente tem um governo não, partidos, que está alinhado com esse pensamento global, está tudo certo. Então, assim, a gente tem que ver, é isso que a gente quer para nós, Uhum. para nossa sociedade, para o nosso país. Aí, além disso, a gente vê um erro que foi comprovado, está comprovado, etc. e tal, soltou, o cara vai vir, vai disputar. Aí a gente vê os 4 anos desse governo atual,
Você que é defensor, você que é opositor, pode ser o que você quiser. Mas você negar que nunca houve na história do Brasil um governo ter sido impedido de todas as formas, ou então todas as tentativas de impedimento de tomar certas medidas, certas ações em prol do país, Uhum. você não pode negar isso. Então, assim, aí você vê que baixaram uma nova lei onde que juiz, advogado, delegados, militares não pode agora se candidatar, tem que passar pela quarentena. Então, assim, estão fazendo de tudo para quê? Para que possa ser duas únicas pessoas para A vir para a dualidade, eleição, né? A dualidade. justamente, eliminando a terceira via. Isso. Eu vou deixar em aberto aqui, se alguém escuta a gente, né? Eu gostaria muito do Luiz Felipe de Orleans e Bragança que viesse a disputar, entendeu? Em São Paulo, o governador, o atual ministro da Infraestrutura, disputar como governador em São Paulo, por exemplo. Tarcísio? Vai ganhar fácil, hein? E vai ganhar fácil. Se o Tarcísio vier disputar para governador, ele ganha no primeiro turno fácil, fácil. É o que eu gostaria, Com pelo certeza. menos, o Tarcísio em São Paulo. Os outros estados, não esquentaria a cabeça. Agora, assim, pelo menos o Mas Tarcísio em São Paulo e para presidente, se não o atual, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança é o que eu gostaria. Agora, não vejo nenhum outro aí. então, mas assim, em relação a Lava Jato, o problema não é nem só o cidadão aí estar solto e ter o seu processo aí todo anulado. O problema é que a Lava Jato toda pode ser anulada. Já tá E aí sendo, é né, cara? muito Já tá sendo. grave, e aí é muito grave Já está porque sendo isso. não só os processos podem ser anulados, como o dinheiro que eles roubaram do povo pode ser devolvido para eles. É. Olha onde a gente Em chegou. dobro, né? A Corrigido pela gente, inflação. isso, a gente o que é pior ainda, a gente é o país que a Suprema Corte proíbe qualquer tipo de operação policial nas favelas, onde tem os criminosos mais perigosos do nosso país, e é a mesma Suprema Corte que vai atrás do Sérgio Reis. Quer saber qual que é o crime do Sérgio Reis? O que é ter comida na panela velha? Não sei até agora. Cara, ele não O tem, homem mais perigoso não desse tem país é nem, o Sérgio. não tem nem precedente, cara. Não tem nem. Acho que não seria Mano, nem não dá para levar a sério. não teria Simples nem assim. jurisdição do Supremo. Agora, pra gente arrematar aqui, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando eu falei com relação a golpe e tal, estou falando exatamente com relação às falas do presidente, né? Porque o que o cara quer dizer com eu só saio daqui morto, ou preso, ou com a vitória? Entendeu? São algumas falas que levantam suspeitas e que você não tem uma explicação, uma definição. E com isso, o investidor que está olhando fala Sim, assim, sim. cara, o que esse cara pode fazer? Eu não sei o que ele está querendo dizer. Will, e outra coisa também, o Douglas estava falando do combustível, até acredito que eu concordo com ele em relação ao ICMS dos Uhum, estados e tal. O problema é que esse discurso, ele cansa muito. ele Então, cansa. assim, nunca é culpa do presidente. É isso. Então, o É. presidente Nada é culpa sempre do chega e presidente, fala, entendeu? nada é culpa dele, é sempre a mesma coisa que a gente às vezes fala de alguns militantes e tal, que é o discurso mimimi, que o cara é sempre vítima do destino. Às vezes o presidente tem a mesma postura. Então, a culpa nunca é minha, a culpa é da pandemia, a culpa é Exato, cara. disso, a culpa é Exato. daquilo. Pô, Mas assim, Sempre. Matheus, a gente teve um problema da refinaria de Abreu Lima, que foi orçado em 12 bi. Ela foi concluída em mais de 100 bi, sim. que era justamente para ajudar aqui no nosso país. Aí, além Uhum. disso, foi embarcado também o marco legal do gás também, que foi embarcado. Está sendo embarcado Uhum. também o Sim, ferrogrão. sim, Então, assim, a gente vê sim, várias sim. propostas, pautas A excelentíssimas de gente, melhoria para o a nosso gente país. também, a gente mesmo falou da privatização da distribuição dos combustíveis, lembra? Uhum. Tem um Eu lembro. episódio, não sei se é lá para o episódio 16, 15, mas Procura assim, aí. até entendo, muita coisa está sendo feita, muita coisa positiva está sendo feita, mas também, Tá tudo sendo embargado, cara. Tá tudo sendo embargado. sim, sim. Então, Então, eu acredito no seguinte, pra gente fechar, pra gente poder matar, é, a gente tem culpa dos poderes e a gente tem culpa de falas do presidente. Entende?
Um bate com o outro, um fica se batendo, agora dia 7 de setembro vai ser não sei o quê, tal, 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 tal. Eu não acredito que vai acontecer nada dia 7 de setembro, além do desfile anual que vai ser. Não acredito em nada além disso, tá? Agora, isso cansa o afegão médio, ou seja, nós que você vai tentar encher o seu tanque e você gasta de álcool, não estou falando de gasolina, de álcool, e você gasta 270 reais quando você vai tentar encher o seu tanque de álcool. Ou então, quando você vai no supermercado, você vai com 20 reais e você não volta com nada, saca? Por exemplo, é, graças a Deus, pela misericórdia e tal, aqui em casa a gente tem uma condição um pouquinho melhor e a gente recebe um vale da empresa no valor X. Esse valor não dá para passar o mês inteiro, saca? Então, eu tenho que pegar dinheiro do meu bolso e acrescentar, sendo que esse valor há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, daria, saca? Então você tem uma desvalorização do real, você tem inflação, você tem um monte de coisa, aí você tem a Torre de Marfim de Brasília que está votando negócio para impedir juízes de magistrados e whatever de entrar, de se candidatar, sendo que a gente não tem saneamento básico, cara. Saca? A gente tem um monte de problema estrutural no Brasil, a gente está com a inflação bizarra e parece que é uma inércia de todos os lados, todo mundo já pensando em 2022, só que em 2021 a gente que se vire vai sangrando até chegar na eleição que para talvez o próximo presidente que tá descolado também da realidade, ficar pensando em regulamentar os meios de comunicação. Mano, pelo amor de Deus, cara. Onde é que a gente vai parar? Saca? Onde é que a gente vai parar? Bem, vamos aguardar, vamos ver que bicho que vai dar. E semana que vem a gente tá aí. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, bora. Bora, vamos lá. Bora. Pessoal, muito obrigado. Você que ficou aqui com a gente. A gente passou um tempo no hiato, mas daqui para frente a gente quer manter o nosso compromisso semanal com você, nosso compromisso semanal conosco, o nosso compromisso semanal com a verdade e com essa e principalmente trazendo um esclarecimento acerca de assuntos do cotidiano e para você começar a entender economia, para você começar a mergulhar na economia e você começar para esse assunto ser um assunto diário para você. Fechou? Douglas, obrigado, cara. Eu que agradeço você, Will, Matheus, nossos ouvintes aí. Vamos tentar aí manter esse compromisso aí com vocês. E é isso. Foi uma pauta aí excelente aí que conseguimos elaborar aí nos dias de praxe, mas é isso. Obrigado. Excelente. Matheus, muito obrigado, cara. Obrigado, Will, Douglas, a nossa audiência aí. Obrigado para você que ouviu e assistiu a gente até aqui e até mais. É isso. Você que veio aqui com a gente até o final, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn e permaneça conosco, porque economia é um assunto para mim e para você. Até a próxima, pessoal.